E aí, galera, bom dia. Nós vamos começar aqui. Deixa eu abrir o livro de vocês aqui. Só um minutinho aqui. Dois alunos até agora. Galera, nós estamos hoje com a aula de física, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou resolver algumas questões para vocês do livro, mostrar algumas situações estudamos refração da luz, a aula passada, e vamos fazer mais, eu vou resolver algumas questões com vocês. Depois nós vamos voltar aquele slide, né, pra gente tirar algumas dúvidas e tal, e eu vou pedir algumas questões para que vocês possam estar fazendo aí na medida do possível, tá? Então vamos lá abrir o livro para vocês. Discutir algumas coisas. Pré-universitária. Física. Estamos na Física 3. Livro 2. Então, galera, vamos lá. Física 3, livro 2, capítulo... Introdução ao estudo da refração, capítulo 6. Vou resolver algumas questões do livro com vocês, né? Capítulo 6, Física 3. Perfeito? Vamos lá. Pegaram o livro aí? Como é que vocês estão aí? Todo mundo está tranquilo? Todo mundo está de boa? Como é que está aí? Como é que estamos? Estamos suave na nave? Tranquilaço? Não. Por que não? O que está acontecendo? Fala para mim. Eu não estava conseguindo estudar. Poxa, é complicado, né? Mas vamos pensar assim o seguinte, cara. Vamos pensar assim, é um momento, né? É um momento de complicado. Eu até falei isso pro pré, Ana Flávia, aqui. Eu acredito, né, que o Enem ele vai ser adiado alguns dias. Ponto. Eu acredito que o Enem não será adiado, por exemplo, para o ano que vem, lá para fevereiro, porque isso comprometeria algumas universidades. Algumas universidades, por exemplo, não teriam turmas no primeiro semestre, se fosse fevereiro, que até corrigir essa prova, até liberar resultado, abrir ProUni, abrir SISU e tal e tal. E aí, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acredito que esse Enem será adiado para dezembro. Sei lá, aquela semana que antecede o Natal, ou, no máximo, estourando, comecinho de janeiro. Mas ele será novamente modelado para isso. Ponto. Eu acredito que o Enem ele pode ser até ter uma versão com o número de questões um pouco mais reduzida para facilitar a correção. Pode até ser, mas eu que estou criando possibilidades. Então, eu posso colocar em dezembro ou começo de janeiro. Se não for possível, colocar ele um pouquinho mais diante, mas com o número de questões menores, para que eu possa ter tempo suficiente de corrigir essa prova e liberar o resultado. Mas esse Enem desse ano vai ser o Enem que, tipo, eu acredito que para vocês que estão estudando, aqueles que conseguirem nessa quarentena, nesse isolamento social, conseguirem estudar, serão os alunos que terão melhor desempenho, porque a maioria das pessoas não estão conseguindo estudar, estão com dificuldade para estudar, né? E aí nós estamos vendo que um ou outro está conseguindo, um ou outro está conseguindo manter esse estudo, um ou outro está chegando e está fazendo, né, está fazendo exercício, não são todos. Então eu acredito, né, se vocês conseguirem manter o ritmo de estudo de vocês,
o ritmo de estudo de vocês, vocês vão chegar lá no Enem voando, tá, gente? Voando. Voando, 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 voando. Algo simplesmente sensacional. Então vamos tentar fazer uma forcinha. O dia que tiver cansado, né? Tiver cansado, sei lá, faz o seu horário de estudo. Então, você está estudando de manhã, aqui com a gente, na live e tal. Então, beleza, vamos manter, não precisa estudar 12 horas por dia, porque você não vai conseguir fazer isso. Pô, você estuda metade, estuda 6 horas por dia, estuda 4 horas por dia, mas estude, que vai dar tudo certo. Não deixe de fazer isso. Né? Mas continue, joga um videogame, ouve uma música, né? Dança sozinho, faz essas coisas aí para levar um pouquinho de alegria para vocês. Vamos fazer o exercício? Eu acho que está congelado aqui. Vocês estão vendo agora? Geometria, que capítulo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o livro? Questão número 1. Tá vendo aqui? Sim, né? Sim. Questão número 1. É no capítulo 6. Capítulo 6. Física 3. Tá? Esse livro só tem mais 2 capítulos, né? 6, o 7. 7 eu falo na quinta-feira, acabou. Tem o 8 também. O 8 é de óbito plano. Eu vou falar o 7 e o 8 no próxima aula. A gente encerrar esse livro 3 aí. Esse livro da Física 3, nós vamos para a Física 4. Vamos comigo fazer essa questão aqui? Olha só. Questão número 1. Deixa eu pegar o pincel aqui para te riscar algumas coisas importantes aqui. Então, ó, deixa eu ampliar um pouco mais. Deixa eu conseguir ampliar. Não vou conseguir. Deixa eu pegar o mouse para ampliar um pouco mais, porque se eu amplio um pouco mais, eu tenho mais espaço para resolver. Então, voltando o pincel. Voltando o pincel, está aqui. Ó, considerando as velocidades de propagação da luz em 2 meios homogêneos e distintos, respectivamente, iguais a 200 mil km por segundo e 120 mil km por segundo, determine o índice de refração relativo do primeiro meio em relação ao segundo. O que ele quer saber? Ele quer saber isso, ó. N de 1, que é o primeiro meio, dividido por N de 2, que é o meu segundo meio. Então ele quer saber essa relação entre esses dois. Então vamos lá. Galera, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar como é que eu calculo o índice de refração absoluto. O que é esse N? É um índice de refração. E como é que ele é calculado? Calculado assim, ó, velocidade da luz, que é o C, dividido pela velocidade da luz nele. Esse Czinho aqui é a velocidade da luz no vácuo. Então, dividido, ó, isso aqui, ó, corresponde a esse N1. Agora, fazer o N2. Também, de novo, velocidade da luz no vácuo, que é um C, dividido pela velocidade da luz nesse meio 2. Como ele falou respectivamente, eu vou considerar que o meio 1 tem velocidade de 200 mil e o meio 2 velocidade de 120 mil. Sim? Aí agora eu vou substituir. Galera, ele falou que C vale 300 mil. Então vamos colocar aqui, ó, 300 mil. Esse monte de zero aqui fica feio, mas vamos fazer. Dividido pela velocidade do meio 1, que é 200 mil. Dividido, um grandão agora, por isso aqui, 300 mil de novo. Tem galera que já enxergou, que já sabe, professor, dá para eu cortar 300 mil. Quem não enxergou, não corta. Então, por 300 mil, tá feio aqui, mas está dando para entender, 120 mil aqui embaixo. Beleza. Nós aprendemos, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda fica como? 120 mil sobre 300 mil. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou apagar aqui, ó, esse começo aqui. Ó. Não, dá para fazer aqui no cantinho. Dá para fazer aqui no cantinho. Fazer aqui no cantinho. Puxar uma setinha aqui, ó.
Então, vou repetir a primeira. 300 mil. Sobre 200 mil. Vezes quem? 120 mil aqui em cima. Porque eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. E aqui embaixo, 300 mil. Aí, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Dá para simplificar, né? Tem 300 mil de um lado, 300 mil do outro. Ó, vou cortar esse cara aqui, ó. E corta aqui. O que sobrou? 120 mil dividido por 200 mil. Então, ó, 120 mil. Dividido por 200 mil. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo tem 5 zeros. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cortei 4 zeros em cima, 4 embaixo, e ficou 12 dividido por 20, que vão dar quanto? 0,6. E aí? A letra está um pouquinho feia, mas e aí? O que vocês acham? Difícil fazer isso? Não. Fácil demais, né? Mas vamos aumentar o nosso... Pra ela cair no Enem e a gente acertar. Ah, tá. Olha a do Enem, a de baixo. Vamos fazer a de baixo do Enem? Vamos. Vamos fazer a de baixo, então. Resposta é a letra A. Da número 1 foi a letra A. Vamos ver agora para o Enem. Número 2. Olha como é que o Enem cobra isso, tá? Eu vou apagar aqui. Pode apagar isso aqui? Pode. Vou apagar. Vocês vão acertar sim, cara. Você vai ver. Olha, pelo um lado, né, os alunos vão fazer o seguinte, cara. Quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha massa disso aqui. Né? A gente vai fazer o seguinte, cara. Eu vou focar no que mais cai no Enem. Olha só, eu vou ter essa chance. Para mim vai ser sensacional, tá? Essa chance de poder estudar o que eu acho que é importante. Galera, olha só. Vamos analisar o texto primeiro. Vou ter que diminuir aqui o tamanho, senão não dá para a gente analisar todo o texto. Mais um pouquinho. Ó, a fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes na superfície da pele que não são visíveis com reflexo da luz branca comum. Para se obter uma luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Professor, o que é isso? Olha, vamos analisar, ele vai explicar o que é essa condição. Nessa situação, o feixe de luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Então, quer dizer que ele já explicou o que é isso. Então, para ter essa condição, o raio de luz refletida com raio de luz refratado tem que ter um ângulo de 90 graus. Aí agora ele fala para a gente. Nesse caso, o ângulo de incidência, que ele chamou de... Ó, o ângulo de incidência, que ele chamou de θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, que ele chamou de θr, estão em conformidades com a lei de Snell. Opa, a lei de Snell nós já estudamos. N de 1 vezes seno de I é igual a N de 2 vezes seno de Rzinho. E agora, olha só o que ele ia falar para a gente. Ó. Considere um feixe de luz não polarizada, proveniente de um meio, com índice de refração igual a 1, que incida sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração, que ele chamou de QR, de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Então, vamos ampliar agora só o que eu quero. Eu quero trabalhar só com isso aqui. Então,
pegar o nosso pincelzinho aqui. Então, vamos lá. O que, que nós sabemos até agora? Ele deu para a gente esse ângulozinho aqui, ó. Ele falou que vale 30, tá no texto. Então, aqui vale 30 graus. Consigo colocar 30 aqui, pequenininho aqui. 30 graus. Ele falou que para acontecer isso, de acordo com a lei, esse ângulo, esse raio aqui, ó, de luz refletida com o raio refratado tem que ter quantos graus? 90. Já está até aqui no desenho, ó, 90 graus. Sim? Aí, galera, poxa, aí ele quer que a gente encontre o índice de refração dessa lâmina. Mas, para a gente achar o índice de refração dessa lâmina, utilizando a lei de Snell, ó, N de 1, que é da onde que esse raio de luz incidente vem, que eu já tenho, ele falou que vale 1, vezes o seno do ângulo I, que é o ângulo de incidência, que é esse cara aqui, ó, que eu não tenho ainda, que é igual a N de 2, que eu quero calcular, vezes o seno desse ângulozinho que eu já tenho, que é o seno do ângulo de refração. Beleza? Galera, ele quer que eu calcule isso aqui. Eu só consigo calcular isso se eu tiver o ângulo de incidência. Aqui no texto não está escrito. Mas está o quê? Subentendido. Como assim subentendido? Galera, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo. Não tem que dar 180 graus? Eu não tenho metade de um arco de circunferência? Se aqui vale 30 e aqui vale 90, isso aqui tem que valer quanto? Quanto? Fala para mim. Aqui vale 30, aqui vale 90, aqui tem que valer quanto? Vamos lá? Participa comigo, fala comigo. Vamos lá, vamos acordar. 60. 60. Isso aí. Se esse ângulo de reflexão vale 60, aqui também vale 60. Sim. Acabou meu problema. Então, ó, N de 1 no texto fala que é 1. Quanto que vale o seno do meu ângulo de incidência? Aqui foi 60. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Isso aí, raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o N de 2? Não sei, é que eu quero calcular. Quanto que vale o seno do meu ângulo de refração? Seno de 30, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Tem alguma coisa comum de um lado e do outro da igualdade? Tem. Tem? Tem o 2, né? Ó, corta aqui e corta aqui. 1 vezes a raiz de 3 dá quanto? Raiz de 3. N2 vezes 1, 2. Então, quanto que vale o índice de refração para que isso aconteça do meu meio, da minha lâmina? Raiz de 3. Agora, fala a verdade, é mais fácil fazer essa do que fazer aquela de química que nós fizemos na quinta-feira, não foi? Uhum. E aí, ó, tranquilaço, ó, de boa. É mais geometria, é mais matemática, cara. Isso aqui tá mais voltado para aula de Xande, que ele gosta de ângulo aí, desses negócios, do que de física, propriamente dito. Ó, de boaça. Qual a alternativa, então, resposta pra gente. Então, qual é a letra? Letra A. Não, no caso, é só eu saber a forma. Só saber a lei de Snell. E não pode esquecer. Lei de Snell não pode esquecer. Tá? N de 1, seno de incidência, do ângulo de incidência, é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Escreve na parede do quarto. Cola, não. Faz pega uma folha de A4 e escreve, coloca lá. Acordou, olha para a fórmula. Não esquece mais. Galera, vamos fazer mais uma. Né? Vamos fazer mais uma para a gente continuar o nosso estudo de refração aí. Deixa eu voltar para o nosso slide. Mais um. Vou apagar aqui, hein? Hoje eu nasci. Oi, pode perguntar.
Mas toda vez que for ter que usar essa fórmula, vai estar escrito essa lei ou a gente vai ter que entender? Então, essa lei normalmente ela não vem escrita, não. Você vai ter que memorizar essa fórmula. Você vai ter que. Não, eu falo assim, para eu saber que eu tenho que usar ela. Tipo, não. Você só vai usar ela em situações que você. Então, isso é interpretação. Né? Então, por exemplo, Aham. você tem um fenômeno ali, tem uma figura que representa uma refração. Então, tem um fenômeno ali. Aí ele Uhum. pediu para você calcular um ângulo, pediu para você calcular o índice de refração, aí você vai usar a Snell. Ou uma velocidade, algo desse tipo, entendeu? Entendi. É tipo assim, nós temos situações. Então, eu vou usar a lei de Snell para quê? Para eu calcular ângulos, ou de incidência ou de refração. Para eu calcular o índice de refração de um meio, seja o meio 1 ou o meio 2. Para eu calcular a velocidade também, às vezes eu utilizo a lei de Snell para calcular as velocidades, ou comprimento de onda. Então, são 4 situações que nós vamos utilizar a lei de Snell. Velocidade e comprimento de onda vai ser mais utilizado lá em ondulatório. Quando chegar em ondulatório, vocês vão ver que eu vou usar de novo a lei de Snell. Então, a lei de Snell pode cair tanto na ótica, já que eu estou estudando a luz como um fenômeno, como uma onda, tanto também na ondulatória, a parte específica eu estudo só as ondas. Então, a lei de Snell é muito importante mesmo. E aí, claro, a gente vai fazer exercícios e aí você vai ver quais situações diferentes que ela pode cair. Né? Aham. E esse lista de exercícios faz parte aí do nosso retorno. Nosso retorno serão as minhas listas das matérias que nós estudamos aqui em não presencial. Eu vou fazer umas listas para que a gente possa fazer um nivelamento. Ou seja, o que é importante de tudo aquilo que eu estudei, o que eu não posso esquecer. Então, aí eu mostro para vocês as possibilidades que esses assuntos serão cair. Mas fica tranquilo. Dá Tá tudo bom. certo. Tem que dar certo. Vou apagar aqui. Agora, galera, olha só. Eu vou para mais uma questão. Né? Mais uma questão. O Murilo não está aí não hoje? Deixa eu ver aqui, Murilo. Tá, não. Murilo não está não, cara. Ah, gente, não esqueça não. Nossa aula vai até 45, né? Então, quando eu for 40, daqui a 14 minutos, 13 minutinhos, coloca lá o nome de vocês e presente, tá? Porque agora tem que fazer isso aí. Então vamos lá. Colocar o nome Colocar aonde? Aqui, não estão informados disso não, vocês? Não. Aqui, ó, não informaram, né? Não sei. Aqui, ó, no bate-papo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Então, coloca lá, ó, Ana Flávia, por exemplo. Coloca o nome lá, né? Ana Flávia. Hífen, presente. Vai ser assim a chamada. Lá no bate-papo para todos, que depois foi definido isso numa reunião na quinta-feira. Tá bom. Show? Simples assim. Colocou o nome, palavra presente, finalzinho da aula, vocês fazem isso, que aí para caracterizar que vocês assistiram a aula. Por quê? Questão até das horas de vocês, né? Para que questão de conclusão do ensino médio de vocês, né? Para que contabilize isso aqui. Então vamos lá, galera. Deixei aqui. Vamos para nossa questão número 3. Gente, uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos em uma das faces planas e a outra inclinada, como mostra a figura A. Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são usadas principalmente para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto ou para colimar a luz de uma fonte luminosa, produzindo um feixe paralelo, como ilustra a figura B. Exemplos desta última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama C mostra um raio luminoso que passa por um dos anéis de uma lente de Fresnel de acrílico e sai paralelamente ao eixo. Então, olha o texto gigantesco
E aqui está o exercício para a gente. Ó, eu tenho as lentes, o que acontece com os raios de luz. Então, tá vendo? Eles vêm divergente e passam por essa lente, eles saem todos paralelos. Então, esse é o fenômeno interessante. Isso aqui é como se fosse um farol de um automóvel, tá vendo? Então, eu tenho uma lâmpada lá, uma fonte de luz. Essa fonte de luz vai emitir os raios o quê? Divergente, os raios vão se separar. É igual a lâmpada da nossa casa. A gente liga uma lâmpada, por exemplo, na sala, ela não ilumina só embaixo dela, ilumina toda a sala. Então, quer dizer que os raios provenientes dela são raios divergentes. Para aumentar a visibilidade por exemplo, em automóvel, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma lente dessa, e aí esses raios que saíram dessa fonte luminosa divergentes, ao passar por essa lente, o que vai acontecer? Eles vão sair todos paralelos. Por isso que o farol de automóvel ele é paralelo, lanterna, por exemplo, também acontece isso. Aqui, gente, olha o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho uma fonte luminosa, o raio está passando por essa lente, que ele chamou de lente de Fresnel, está aqui no texto de vocês, ó. Ó, lente de Fresnel, está passando por ele, ó, passando por ele, sofre um desvio e depois sai aqui, ó, paralelamente a um eixo imaginário na horizontal. Vamos ver o que ele quer? Ele fala para a gente o seguinte, ó, se o seno θ1, que é esse ângulo aqui, é igual a 0,5. O seno de θ2 vale 0,75. O valor do índice de refração do acrílico é... Galera, em algum momento do texto, não sei se está aqui, deixa eu ver se ele fala um momento no texto. Ele não trouxe para a gente, né, em algum momento do texto, que o índice de refração do ar é 1. Deixa eu ver aqui. Não trouxe. Mas nós vamos considerar que o índice de refração dele vale 1. Show? Então vamos lá? Vamos fazer essa resolução aqui? Galera, o que eu quero que vocês entendam? Quem é esse ângulo aqui, θ1? Deixa eu pegar o pincel aqui. Quem é esse cara aqui? Ele é meu ângulo de incidência ou meu ângulo de refração? Fala para mim. De incidência. Incidência. E esse cara aqui é meu ângulo de refração. Olha a lei de Snell novamente, ó. N de 1 vezes seno de I que é meu ângulo de incidência, vai ser igual a N de 2 vezes seno de Rzinho. Aí, galera, eu vou substituir os valores que eu tenho. Substituindo N de 1, ele veio do acrílico, eu não sei quanto que é. É o que eu quero descobrir. Porque ele só me deu esses dados, então eu vou considerar que esse cara é meu incidente e esse que está saindo seria meu raio refratado. Quanto que vale o seno do ângulo 1? Ó, 0,5. N de 2 é o ar. O índice de incidência do ar é sempre 1. Definição. Seno desse ângulo 2, ele falou que vale 0,75. Aí, galera, olha só. Se eu quero descobrir esse cara, quem está multiplicando passa dividindo. Então, quer dizer que N de 1, que é o do acrílico que eu quero descobrir, vão ser 1 vezes 0,75, 0,75. Dividido por 0,5. Todo número dividido por 0,5 é só multiplicar ele por 2. Opa. Então, vão ser 1,5. Então, quanto que vale, então, o índice de refração do acrílico? 1,5. De novo, utilizei a lei de Snell. E aí? Suave na nave? Fala para mim. Suave, né? Vocês conseguiriam? A4 não vai dar para eu fazer aqui,
porque ela envolve mais geometria do que física e vai ficar muito feio, cara. Vai ficar muito feio. Eu tentei fazer aqui e tal, ficou horrível. Então eu vou fazer eu fiz uma videoaulazinha dela e mando para vocês a resolução da 4. Quais questões que eu gostaria que vocês fizessem desse capítulo? E aí, vocês podem até fracionar. Faz um pouco hoje, um pouco amanhã, não tem problema. Eu vou até pedir elas amanhã novamente lá no Alunos Book. Então, eu gostaria, deixa eu apagar aqui, eu gostaria que vocês fizessem desse capítulo aqui, não precisa fazer tudo hoje, fica com tranquilidade, faz no seu tempo aí, nós entendemos aí, a gente não está no mesmo ritmo que estaríamos se nós estivéssemos estudando regularmente, né, presencialmente, mas eu quero que vocês façam esse exercício, ó, do 1 ao 8. 9 e 10 já seriam questões assim, desnecessário para a gente pensando em Enem, tá? Então, de 1 a 8. Tentem fazer, qualquer dificuldade me pergunta aí, né? Então, vamos tentar fazer. Então, pode fazer 4 agora, fazer 4 amanhã, não tem problema. Fazer 1, 2, 3 e 4 agora, 5, 6, 7, 8 amanhã. Eu vou repetir os exercícios hoje e amanhã, os mesmos exercícios, para que vocês tenham tempo de resolver, tá? Para que vocês consigam, né, resolver esses exercícios, para que vocês não tenham dificuldade nessa matéria. É importantíssimo isso. Galera, suave aí na nave? Tranquilaço? Vamos seguir? Vamos. Vamos seguir, né? Nós vamos agora para o nosso próximo capítulo. O nosso próximo capítulo, ele fala sobre ângulo limite de refração. Ângulo limite de refração. Então, a gente precisa entender o que seria esse ângulo limite. Né? Precisamos entender o que seria esse ângulo limite. Deixa eu virar a página aqui. Então, ó. Aula 6. Ângulo limite. Ele traz para a gente prisma e reflexão total em prisma. Então, é isso tudo nessa aula 7. Então, nós vamos lá. Primeiro, ângulo limite. Show? Deixa eu pausar aqui para eu abrir um aplicativo aqui. Achei. Então, galera, vamos lá. Ó. Esse simulador para vocês aqui não é nada de diferente. Vocês já viram isso, já mostrei para vocês. Mas vamos... Então, o que eu estou estudando aqui? Ó? Vou emitir um raio de luz, tá vendo? Um raio de luz. Se eu medir aqui, ó, vamos colocar aqui a normal aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, 30 graus, 60, ó, 65, 70, aqui vai ser o quê? 75, ó, 80, tá vendo? Ó, tô ligando meu ângulo, ó, uma incidência perpendicular. Então, tá vendo? Olha só, repare que em qualquer ângulo que eu faço isso aqui, ó, eu sempre tô tendo raio que sofreu refração e o raio refletido, raio refratado e o raio refletido. Tá vendo aqui, ó, qualquer coisa que eu faço aqui, eu continuo tendo o raio refratado e o raio refletido. Então, professor, o que vem a ser ângulo limite? O que vem a ser reflexão total? Se vocês observarem aqui, meu meio 1, deixa eu colocar aqui, ó, vou anotar aqui, ó, meu meio 1, e esse aqui é meu meio 2. Se vocês olharem aqui, meu meio 1 aqui é o ar. Meu meio 2 é vidro,
Ou eu posso colocar o que eu quiser aqui. Ó. Eu posso alterar, colocar água, colocar vidro, um material misterioso. Eu posso alterar também aqui, ó, alterar, ó, eu posso aumentar, diminuir o índice de refração. Nós já aprendemos que se eu aumento o índice de refração, ó, eu estou saindo do ar, que é o meio que tem menor índice de refração, e estou indo para outro meio de maior índice de refração. Toda vez que a luz sair de um meio de menor para maior índice, ela se aproxima da normal. Então, quanto mais próximo da normal estiver esse raio, mais refringente será esse meio. Ponto. Nós já aprendemos isso, discutimos. Agora, galera, nós vamos estudar um outro fenômeno. Agora eu vou trocar. O meu meio 1 vai ser mais refringente do que o meio 2. Então, eu vou colocar que o meio 1 fosse a água. E aí, meu meio 2 vai ser o ar. Vocês estão percebendo aqui que se eu colocar em 30 graus, ó, raio refratado, raio refletido. Ó, estou aumentando o meu ângulo, estou aumentando o meu ângulo, estou aumentando o meu ângulo, estou aumentando. Olha, tá vendo onde que está meu raio refratado aqui? Ó, o que aconteceu? Cadê meu raio refratado? Cadê o meu raio refratado? Aqui eu tinha ele, ó. Aqui eu tinha, aqui ele deu um rasante, vum. E a partir daqui ele não aparece mais, ó. Diferentemente do exemplo anterior, que quando a minha luz saía de um meio de menor para maior refringência, eu sempre tinha refração da luz. Nesse exemplo, nessa situação problema, quando o meu raio sair de um meio de maior para menor refringência, pode acontecer o fenômeno que nós chamamos de reflexão total. O que é a reflexão total? É não acontecer a refração. O meu raio não vai conseguir penetrar nesse outro meio. Ele vai bater e vai voltar para o mesmo meio que ele estava se propagando. Galera, e aí? E aí, fala para mim. Primeiro, qual que é a condição necessária para ter reflexão total? A luz sair de um meio de maior para menor refringência. Então, que fenômeno é esse que está acontecendo aqui? Assim, qual o nome desse fenômeno? Vamos escrever aqui, então. Vamos escrever esse fenômeno aqui, então. Aqui está acontecendo uma reflexão. Vou só abreviar a palavra reflexão total. Para acontecer reflexão total, o que precisa acontecer? O índice de refração do meio 1 tem que ser maior do que o índice de refração do meio 2. Essa é a condição necessária para acontecer reflexão total. Só ocorre reflexão total nessa condição. Então, Jonassi, exemplo no cotidiano. Quando é que vai acontecer reflexão total? Se o raio estiver proveniente da água para o ar. Do ar para a água, nunca acontece. Agora, da água para o ar, sempre acontece. Perfeito, galera? Essa é a definição de reflexão total. Estamos chegando ao nosso final da aula, né? Acho que está bem pertinho. Deixa eu ver que hora que acaba aqui. Aí eu gostaria que vocês colocassem lá, estão colocando aí, o nome de vocês com a palavra presente na frente, para que a gente conseguisse ter a presença de vocês. Depois vai lançar isso na pauta de vocês aí. Ô, Jonassi, Oi, pode falar. eu não sei como que faz. Tipo assim, eu mandei, só que tá aparecendo assim, reservadamente. O que eu faço? É porque você mandou reservadamente para mim. É só você colocar lá todos. Você seleciona lá, ó, que mandou reservadamente aqui, Bianca.
É só você trocar a palavra, ao invés de ser reservadamente, você coloca todos. Em cima, você clica no seu nome, todos. Tá. Sim? Acho que foi, né? Foi sim. Bianca presente, show. Beleza. Galera, a nossa aula acaba agora daqui a 1 minuto, né? Então, gente, olha só, nós só começamos ângulo limite, reflexão total, daqui a pouco, na próxima aula, a gente continua. Pra gente terminar esse nosso capítulo 6 aí. 7, na realidade. Galera, um abraço para vocês aí. Espero que tenham entendido a resolução. Manda o vídeo para vocês da resolução da 4. Pode fracionar as questões, né? De 1 a 8 que eu pedi. Pode fazer de 1 a 4 primeiro, depois você faz de 5 a 8, sem nenhum problema. O importante é fazer o exercício. Eu estou cansado, quero fazer só amanhã. Faça só amanhã. Quero fazer um pouco hoje, um pouco amanhã. Faça, mas não deixem de fazer. Tá, gente? Ó, muito obrigado pela atenção de vocês aí e até a próxima. Tamo junto, galera. Um abraço aí. Fique com Deus. Tchau. Tchau.